Vamos lá. A gente vai então para as nossas manchetes do Brasil e do mundo. A gente começa com os Estados Unidos. Ahn, Novos acontecimentos, novos desdobramentos quanto à guerra tarifária, à guerra comercial. A Casa Branca divulgou hoje um documento oficializando uma nova tarifa de 245% sobre produtos chineses. Segundo o governo americano, é uma resposta à retaliação da China e busca proteger a indústria americana. A tarifa anterior estava já em 145%. A gente fez uma cobertura ampla disso, você pode encontrar vídeos a respeito também aqui no canal. Na sexta-feira, Pequim estava respondendo com uma taxa de 125% sobre produtos americanos. Agora, Trump, então, dobra a taxa para cima da China. Cerca de 75 países já estão negociando com os Estados Unidos, ou pelo menos 75, é noticiado que há mais. A China ainda não sinalizou essa disponibilidade, esse interesse em um acordo, pelo menos publicamente até o momento. Há informações que nos bastidores é diferente, mas publicamente a postura é o que o Ministério das Relações Exteriores chinês disse lutar até o fim, nas palavras do próprio pronunciamento. Mas indo dessa guerra tarifária para uma outra, não deixa de ser espécie de guerra, vem a guerra contra as políticas de DEI, as políticas de diversidade, equidade e inclusão, a chamada pauta woke. 15 procuradores gerais dos Estados Unidos enviaram uma carta a CEOs de grandes empresas pedindo o fim dos programas de diversidade, equidade e inclusão. Isso foi direcionado ao grupo Business Roundtable, que reúne executivos de empresas como Apple, Pfizer e JP Morgan. Os procuradores afirmam que essas companhias abandonaram suas obrigações legais com os acionistas em troca de pautas ideológicas. Os autores da carta dizem que o objetivo é proteger investidores e consumidores, defendendo o livre mercado e a igualdade diante da lei. Isso é um negócio interessante, a gente já cobriu anteriormente no Epoch Times, como movimentos do Go Woke, Go Broke, que mal traduzindo seria algo equivalente ao quem lacra não lucra, ganharam muita força nos Estados Unidos em anos recentes. Caso do Target, caso da Bud Light. E havia o argumento de que, se isso não for interessante comercialmente, os acionistas poderiam procurar a lei, poderiam procurar então oficiais de justiça para que lidassem com as empresas e que passassem esse recado. Parece estar acontecendo. Agora a gente vai passar pela Síria. Essa sim, uma guerra de fato, de vias de fato, uma guerra civil, vai receber uma delegação de parlamentares americanos nos próximos dias. As informações vieram do jornal libanês Al-Modon. Segundo o jornal, o objetivo principal é discutir a possibilidade de suspender ou flexibilizar as sanções impostas pelos Estados Unidos. A Síria agora tem um novo governo, caiu o regime de Bashar al-Assad, e a situação basicamente é uma na qual a Síria vinha de pesadas sanções de uma série de países do mundo, do regime de Bashar al-Assad, as acusações do uso de armas químicas. Agora, com esse novo governo, existe uma revisão abrangente de se isso vai flexibilizar ou não. As crises vêm de anos. Para Farouk, que é presidente do Conselho Sírio-Americano, o Congresso dos Estados Unidos tem interesse em entender o cenário do país após a queda, justamente, de Bashar al-Assad. E nas imagens a gente tem Ahmed al-Sharaa, que é o atual governante da Síria. Ele tem feito esforços para abrir o país para o Ocidente. A gente também pode falar a respeito de Estados Unidos e América Latina. O presidente eleito do Equador, Daniel Noboa, disse à CNN que adoraria contar com a ajuda dos Estados Unidos no combate às gangues que atuam no país. A gente fez a cobertura na segunda-feira de como o Equador poderia estar rumando ao narco-estado. E o que Noboa está fazendo para endereçar isso, ele que acaba de vencer eleições que ocorreram no domingo. Ele disse que busca apoio dos Estados Unidos em áreas como vigilância, operações contra tráfico de drogas, entre outras. No vídeo na tela, como dá para ver, a segurança foi um dos principais temas tratados na campanha presidencial. O Equador está construindo uma nova base naval e tem a expectativa de possível uso futuro de tropas americanas. Ele também quer reformar a Constituição para permitir a presença militar americana no país. A eleição de Noboa foi citada como uma espécie de teste da sua política de guerra às drogas. Agora, com isso vindo à tona, a gente vê uma das estratégias que já era cogitada mesmo antes da eleição, a cooperação com os Estados Unidos. A gente vai para a Ásia. Hong Kong anunciou hoje a suspensão imediata dos envios postais com mercadorias para os Estados Unidos, em resposta a novas tarifas impostas por Washington. O envio de documentos continua liberado. A notícia tem um impacto diferente quando a gente pensa na situação de Hong Kong. Vocês vão lembrar dos protestos de 2019, a coisa lá teve uma imensa ebulição social em resposta a iniciativas do Partido Comunista Chinês para tomar mais controle do território ao sul. Eventualmente, o Partido Comunista Chinês, de fato, se tornou mais e mais prevalente ali e hoje, basicamente, influencia o que acontece em Hong Kong.
Essa medida agora de Hong Kong, a suspensão imediata dos envios postais com mercadorias, é uma retaliação ao fim da isenção americana para produtos de até 800 milhões de dólares enviados de Hong Kong. A administração local classificou a decisão como irracional e intimidatória, e Hong Kong ainda alertou que os custos para enviar produtos estão agora exorbitantes para os Estados Unidos, pelo menos. Indo para a Europa, mais de 190 países membros da Organização Mundial da Saúde conseguiram aprovar, nesta terça-feira, o texto do primeiro Tratado Global da História sobre Pandemias, depois de 3 anos de difíceis negociações. O pacto é legalmente vinculante e prevê acesso justo a vacinas, remédios e insumos médicos em todo o mundo. Fabricantes terão que destinar 20% da produção durante pandemias à OMS. O acordo também obriga os países a criarem políticas nacionais de acesso a tecnologias e tratamentos. Os Estados Unidos, sobre Trump, saíram da OMS, não serão obrigados a aderir ao pacto. Isso é uma notícia absolutamente explosiva, a gente deve até fazer cobertura especial disso nos dias adiante. Agora a gente passa brevemente no giro de notícias, mas havia muitas preocupações de que o tal do Tratado Pandêmico da OMS, filiada, claro, à Organização das Nações Unidas, poderia ensejar em perda de soberania ou poderia dar permissões para a OMS intervir nos programas de saúde de diferentes países, fosse acesso a dados ou mesmo intervenção em políticas de saúde. A gente deve cobrir nos próximos dias a forma final do documento e se essa preocupação se mantém, o que a gente deve estar de olho por aí. Ainda no velho continente, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o Ocidente, como conhecemos, não existe mais. Ela afirmou que a Europa continua sendo um continente de paz, com regras claras e respeito entre os países, mas questionava se os Estados Unidos tinham mudado. Sem falar diretamente em Trump, ela disse que a relação, melhor dizendo, com os americanos está difícil. Ela disse estar conversando com líderes de diferentes países, Canadá, Singapura e mesmo a China, para lidar com a crise. No Oriente Médio, o governo das Maldivas, pequena nação insular, essa não tão no Oriente Médio, mas o anúncio tem a ver, anunciou ontem a proibição imediata da entrada de cidadãos israelenses no país. A decisão, segundo o presidente Mohamed Muizzu, é um ato de solidariedade resoluta com os palestinos. Foi aprovada pelo parlamento, ratificada pelo presidente no mesmo dia. Apesar do número de turistas israelenses ser já, como ponto de partida, pequeno para o país turístico, é um caráter simbólico, um caráter político. As Maldivas já haviam suspendido relações diplomáticas com Israel em 74, no contexto da Guerra do Yom Kippur, e nunca restauraram oficialmente esses laços. O ministro das Relações Exteriores de Israel, a gente acrescenta, já havia alertado os cidadãos a evitarem viagens ao país devido ao sentimento anti-Israel por ali. Agora, se Israel é retaliado devido à guerra contra o Hamas, pelo menos retaliado pelas Maldivas, o ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que as tropas israelenses permanecerão indefinidamente em zonas de segurança na faixa de Gaza, no Líbano e na Síria. O país não pretende recuar de áreas tomadas, o que pode dificultar as negociações com o Hamas para um acordo de cessar-fogo. Israel Katz disse que essas zonas servirão como barreiras entre os inimigos e as comunidades israelenses, mesmo em situações temporárias ou permanentes. Segundo Israel, mais de 20 mil eram combatentes do Hamas, grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia. Ele fala então dessas zonas fronteiriças. E finalizando, a gente passa pelo Brasil. A deputada Erika Hilton, do PSOL, cancelou a participação do Brasil na Conference at Harvard and MIT, uma conferência universitária, depois que o governo dos Estados Unidos emitiu um visto classificando ela como do gênero masculino. Ela considerou um episódio de transfobia. Segundo a equipe dela, o processo do visto enfrentou entraves desde o início. Segundo a equipe dela, então, refletindo as novas diretrizes do governo Trump, ela disse que era um problema diplomático. Ela lembrando que é, então, uma mulher transgênero, a deputada Erika Hilton.